A graça e o riso como possibilidades de invenção diante do pior, por Bianca Dias. Nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo. Goethe. O humor é tudo, até engraçado. Chico Anísio. Escrever sobre a dimensão da comédia no cinema é buscar também as fontes turvas do gozo, do prazer e do riso, tais como foram definidos por Sigmund Freud e Jacques Lacan, que em seus textos, cada um à sua maneira, estabeleceram o humor como saída inventiva diante do pior e como possibilidade sublimatória. Para a psicanálise, tragédia e comédia são dois modos narrativos que se desenvolvem em torno de um mesmo argumento ou ponto de partida, a saber, a nossa própria finitude. Essa consciência da finitude é, do ponto de vista da psicanálise, o eixo comum a toda narrativa, seja ela cômica ou trágica. Ao destacar a dimensão do xiste, Freud formula a questão da origem do prazer. Para o criador da psicanálise, é a partir do trauma produzido pelo encontro com o outro da linguagem que podemos nos destacar da alienação e forjar uma alteridade desejante. O humor é uma das formas de se sustentar o desejo no mundo, a possibilidade de saber fazer a partir do cômico. O xiste e sua relação com o inconsciente é um dos caminhos investigados pela psicanálise. Na fina relação entre cinema e psicanálise, podemos pensar sobre uma ideia de sujeito-imagem que se encontra em constante deslocamento. Compreender a realidade a partir do enquadramento dado pela fantasia e a comédia pode relacionar elementos primordiais da constituição do sujeito. Se o cinema se apresenta como uma janela para o mundo, como então podemos pensar a dimensão cômica no cinema? Curiosamente, nos primórdios da história do cinema em 1895, está também o surgimento da psicanálise. Na mesma época em que Joseph Breuer e Sigmund Freud lançaram seu estudo sobre a histeria, os irmãos Lumière fizeram as primeiras exposições públicas do cinematógrafo. No percurso de uma análise pessoal, encaramos uma travessia de dor, mas aprendemos também a rir de nossos fantasmas. No cinema, há um jogo de relações, cenas e imagens que também podem tatear nossas fantasias mais obscuras, como, por exemplo, a partir da comédia. Nesse sentido, a própria análise pode se apresentar como uma obra na qual a fantasia dos pacientes se estrutura como um enredo de uma cena imagética. Muito semelhante ao cinema, pouco importa, as imagens e cenas narradas pelo analisado podem ser lembradas ou fantasias. São cenas que, reais ou imaginárias, marcam e perturbam, atraem ou repulsam. São imagens que angustiam ou fazem rir do patético da existência. Para Freud, sempre existe uma, abre aspas, outra cena, fecha aspas, que é, abre aspas, apresentada, fecha aspas, pelo sintoma. Assim também ocorre no cinema. É sobre essa outra cena que se deposita o riso, fazendo uma espécie de extravio, um furo naquilo que é dado. Todas as perspectivas e as nuances múltiplas da imagem e do desejo contemplam diversas realidades que podem ser tocadas através do humor, cômico ou não. Na história do cinema, há inclusive filmes deliberadamente cômicos e outros que, escapando ao enquadramento clássico de comédia, fazem saída pelo humor, abre parênteses, ainda que agudo e cortante, como o humor judaico dos filmes de Woody Allen, fecha parênteses. Entre esses elementos, há relação com o cômico que surge de uma complexa rede de ligações entre o sujeito e a imagem. O riso é aquilo que irrompe frente ao pior ou diante do patético e do ridículo. No momento do riso, algo do sem sentido encontra espaço naquele que excede.
Esse arranjo é particularmente visível na comédia, em que uma cena engraçada é artificialmente construída, geralmente visando um terceiro que está fora e é surpreendido pela situação. Jacques Lacan também aborda esse prazer cômico. Em um estudo sobre as formações do inconsciente, discorrendo sobre o prazer obtido no xiste, ele assinala, abre aspas, é na medida em que o sujeito consegue surpreender o outro que ele colhe o prazer, fecha aspas. Essa, abre aspas, outra cena, fecha aspas, que o cinema encarna é também a maneira de apontar para outra lógica que escapa ao sentido e que pode abrigar o riso. É uma condição que realiza outro tipo de gozo, um gozo, abre aspas, não todo, fecha aspas, abre aspas, fora linguagem, fecha aspas. É uma condição que afeta o corpo e mobiliza uma nova relação com o mundo, desobstruindo as certezas, estraçalhando o espelho imaginário que nos liga ao senso comum. Há um tipo de inteligência fina na comédia que toca uma espécie de ponto fulcral do humano, a relação com o patético que é a própria vida. Na psicanálise, muitas vezes, o humor converge para o cômico, para o sublime e mesmo para o irônico. Assim também acontece no cinema. O humor pode auxiliar a se superar o horror ou mesmo o medo à morte. Desta maneira, o que pode causar medo se modifica provocando riso. O fracasso pode se transformar em triunfo. Há o exemplo citado muitas vezes por Freud de um condenado à morte que, ao se dirigir à forca, diz, abre aspas, eis aí uma semana que começa bem, fecha aspas. Para se chegar ao cômico é preciso uma abertura ao inconsciente, uma fresta que faça com que o efeito que a linguagem causa ao sujeito possa abrigar a polissemia do significante e a polifonia do real. O que faz rir nessas diferentes condições é a própria relação do sujeito com a linguagem que pode realizar em ato a, abre aspas, realidade do inconsciente, fecha aspas. Essa espécie de incorporação do trágico e do patético pela via do cômico promove uma transfiguração, um giro, um salto sobre a linguagem que pode derrapar e encontrar seu destino de gozo, de excesso. Essa irrupção que a comédia abriga abarca algo que não pode ser nomeado de maneira direta, nem mesmo subjetivado de forma linear, mas pode causar um tipo de esburacamento na certeza. Essa condição linguageira traz consigo aquilo que retorna do recalcado e produz seus efeitos. Na ressonância desses efeitos que afetam o inconsciente, pode-se revelar o que se esconde num xiste. O que existe aí de hostilidade, de competição, de ciúme, de erotismo, de rivalidade, de cinismo na relação com o outro, mas que é transfigurado pelo efeito cômico que provoca o riso. Talvez se possa considerar que o humor seja uma atitude, uma astúcia que faz com que o sujeito, diante da impossibilidade simbólica de se defender de um efeito do real, estabeleça um corte e busque formular uma última resposta sobre as desgraças da vida, sobre os desígnios do destino ou de Deus, utilizando-se de algo que faça rir. Diante de diferentes situações, o sujeito convoca o, abre aspas, outro, fecha aspas, ou mesmo o riso do outro. O cômico e o xiste abarcam o tropeço e o fracasso como maneiras de acessar algo. E caberia também perguntar por que há situações que fazem rir. No riso se coloca a presença de um objeto metonímico com que o sujeito, mesmo sem o saber, se identifica. Essas diferentes condições invocam a presença desse, abre aspas, outro, fecha aspas, com o qual o sujeito realiza um tipo de identificação. Por isso mesmo, o sentido cômico vai estar também relacionado ao ódio e não somente ao amor. Em vários e incontáveis filmes, essa diversidade pode ser observada a partir de inúmeras perspectivas. A figura icônica do humor é o palhaço. Esta figura encarna esse outro que cai, que se desloca sempre, figura errante que despenca de uma posição que,
de início, poderia guardar uma exuberância fálica. Lacan estabeleceu essa relação do cômico com a queda fálica, uma condição que faz rir. Ao perder a exuberância fálica, podemos nos liberar do imaginário do poder e da rigidez. Lacan ainda relaciona o cômico a uma espécie de não saber que pode nos guiar. Nos filmes em cartaz nesta mostra, há sempre essa possibilidade de se deixar tomar pelo susto e pelo espanto e girar o sentido até seu limite, convocando a presença desse, abre aspas, outro, fecha aspas, lá de onde ele escapa. Assim, ao realizar um xiste, se convoca o outro como, abre aspas, um efeito da linguagem, fecha aspas, que faz rir. Abre-se mão da literalidade para se deixar afetar no corpo pelo imprevisto do cômico, do incontornável. E é também através do riso dos outros que tocamos algo de partilhado e podemos refundar o solo comum. Neste ato que se realiza um xiste, se revela uma dimensão da verdade do sujeito, um saber não sabido que abriga o sujeito do inconsciente. Desta maneira, convoca-se o outro na comédia, mas também procura-se desembaraçar desse suposto outro que, na verdade, não existe. Busca-se, mesmo sem saber, gozar do que se disse. O xiste equivale a uma formação do inconsciente, ou melhor, é uma invenção do inconsciente em ato. Quando isso se realiza, pode-se considerar que o significante que representa o sujeito do inconsciente teve deslocado seu valor fálico, realizando outro tipo de gozo. O xiste leva o sujeito a abrir uma via para o próprio gozo. Com o humor, portanto, pela via do cômico ou através de um xiste, o sujeito repete seus desencontros, mas encontra algum triunfo. Ao invocar o semelhante no outro, um prazer através do riso, o que se realiza é uma condição de gozo. O sujeito busca, com suas expressões do humor, uma forma tolerável do gozo. Se historicamente o filme cômico se caracteriza pela inclusão de gags, pilhérias ou brincadeiras, tanto visuais quanto verbais, há formas mais difusas e pulverizadas de pensar a comédia ou o cômico. Podemos aproximar o cinema e a psicanálise a partir da consideração freudiana de que o humor seria um dom precioso e raro e também teimoso e rebelde. Podemos pensar também que, debaixo do grande guarda-chuva do humor, se encontra a singularidade da comédia que inclui a dimensão do xiste e, mais propriamente, do riso como forma efetiva de se lidar com o mal-estar. Em 1905, Freud publicou Os Xistes e sua relação com o inconsciente, livro em que tentou desvendar o que torna uma piada risível e o que é o riso para uma economia psíquica. Freud inscreve o xiste como uma formação psíquica do inconsciente, um trânsito para que alguma coisa da ordem do recalcado abra passagem e se mostre, sem pagar o preço neurótico da angústia ou do padecimento dos sintomas. O humor atua como álibi de alguma verdade do sujeito que até então não fora capaz de ser dita. Numa brincadeira, pode-se até dizer a verdade, enuncia Freud. Esta ambiguidade, que aponta tanto para a vida como para a morte, revela a ambivalência e o paradoxo próprios do registro do tragicômico em uma estranha proximidade da angústia e do riso, ou de como o humor pode ser o último véu a cobrir e descobrir o horror. Freud disse também, abre aspas, não sou pessimista, não permito que nenhuma reflexão filosófica me faça perder o gozo das coisas simples da vida, fecha aspas. E é o humor que permite a inscrição da intensidade pulsional no universo das representações, ainda que em situações limite. É o humor que permite que o sujeito afirme seu desejo contra a pulsão de morte que o habita. O termo Witz, usado por Freud e traduzido na edição brasileira por, abre aspas, Xiste, fecha aspas, tem raízes no romantismo alemão
e é de difícil tradução para o português. Os franceses preferiram a palavra esprit, espírito, o dom de quem é espirituoso. Podemos entrever algo da comédia por aí, no espírito da coisa, na inteligência rápida, na engenhosidade, no gaio saber quando, através da surpresa e do inesperado, eclode um sentido novo. O humor torna o sujeito capaz de rir de si mesmo e mostra que toda verdade é incompleta, que o ser humano é insuficiente e mesmo quando a vida mostra suas imperfeições e falhas, ainda assim vale a pena uma boa risada. Os humoristas são aqueles que captam a fragilidade do homem, seus conflitos, sua finitude, sua dor e sofrimento, cravam as unhas no mal-estar, desviam do intérdido e dali saem com um dito espirituoso que nos faz rir de nós mesmos ou do outro e faz o outro rir. São eles que revelam nossas contradições, nossas falhas, nossas imperfeições. Diante do humor, as ideologias mostram sua face frágil e nua. O humor é transgressor, pois, como sinaliza Freud, consegue, abre aspas, transformar a agressão mortífera em xiste e ainda gozar com o que se realiza, pelo riso que provoca, fecha aspas. A morte, o envelhecimento, a doença, os dilemas do mundo e da vida, a natureza com sua fúria, tudo nos ameaça durante todo o tempo. Essa força inquietante do real pode encontrar saída pelo humor, que, assim como a arte, pode sustentar o desejo de se contrapor à pulsão de morte. Diante de uma situação limite de encontro com o real, o humor, aqui incluída a dimensão da comédia, pode criar caminhos para que alguma coisa da ordem do não previsível, do não familiar, possa surgir e possibilitar uma fresta para a invenção que se abre através do riso, contornando as interdições e abrindo novas possibilidades de simbolização. A criação existente no humor surge da insistência pulsional, da teimosia do humor que, como sugere Lacan, abre aspas, não é resignado, mas rebelde, fecha aspas, que surge do acaso e mobiliza o sujeito a sair de um lugar repetitivo para outro de desafio criativo. Diante da surpresa ou da sensação de desamparo e estranheza, podemos fazer piada da desgraça e conseguir com isso uma liberação afetiva e uma elaboração psíquica. Existe uma aproximação entre o ato psicanalítico e o humor naquilo que tange ao despertar de determinadas condições como a surpresa, a ambiguidade, o afeto doloroso suprimido. Se na neurose o sujeito se mantém preso em uma relação dramática com seu sofrimento e na sua maneira de estar no mundo, a experiência analítica oferece uma possibilidade de esvaziamento desse gozo masoquista, através de uma desdramatização narrativa onde o humor é, de alguma forma, mobilizado em contraponto à seriedade exagerada e fatalística que os pacientes atribuem aos seus males. Uma boa análise pode nos fazer percorrer caminhos duros, mas também pode nos ensinar a rir da comédia de nossa própria existência, possibilitando que possamos nos confrontar com nossas falhas com maior leveza, a ponto de conseguirmos rir de nós mesmos. Freud também revelou a possibilidade do tratamento analítico como algo que deveria transformar a mísera neurótica em infelicidade banal. Da mesma forma, o cinema e a comédia no cinema pode nos brindar com esse próprio espelho na tela, com nossa tragicômica maneira de ser e mostrar que, apesar de tudo, podemos escapar por algum lugar, assumindo a dimensão trágica da existência sem nos perdermos na lamúria do drama. É justamente nesse caráter tragicômico que reside a experiência da ação humana. A condição judaica de Freud foi fundamental para inscrever o humor
e as piadas em uma das formações do inconsciente, ao lado dos sonhos, atos falhos, lapsos e sintomas, pois o humor se insere na tradição judaica como meio de superar o sofrimento e as adversidades produzidas pela diáspora. Os impasses do sujeito puderam ser interpretados como algo da ordem do trágico e não do drama. Ao contrário do drama, em que habita o ressentimento a ser transformado em masoquismo e rebeldia, no trágico existe sempre o humor como possibilidade. Woody Allen disse certa vez em um de seus filmes, abre aspas, "Você quer fazer um serviço realmente importante à humanidade? Conte piadas engraçadas." Fecha aspas. Parece que quanto mais frenético se torna o ritmo de vida, mais valor se dá ao humor, essa válvula de escape da realidade. É praticamente impossível dar uma definição eficiente ao que é o humor. Ele se revela como uma multiplicidade de usos que vão desde questões políticas e sociais, passando pela ridicularização e transgressão de costumes, valores e crenças através de diversas linguagens e formas diversas. O humor está na vida, na arte, no cinema, na literatura e, como disse Chico Anísio, ele é tudo, até engraçado. O que podemos aprender no diálogo da psicanálise com a arte, aqui incluído o cinema, é que desde sua origem, a psicanálise carrega em si a dimensão do trágico, mas também da comédia, pois se ela traz o convívio e a proximidade com o trágico, carrega também implícita a possibilidade de estar na existência de maneira menos imaginária. Rir de si, rir do outro, rir de toda a pasmaceira que é também a vida. A neurose, tão bem retratada nos filmes de Woody Allen, é para a psicanálise a encarnação do drama. O humor possibilita a construção de instrumentos que possibilitam ao sujeito lidar com essa tragicidade inerente da qual não se pode escapar, permitindo-lhe, assim como na psicanálise, desgarrar-se do drama da neurose em um movimento para o trágico da existência. Sem ficar totalmente perdido no novelo dramático da vida, o sujeito pode assumir seus desencontros com o real e fazer disso comédia. Pode lidar com aquilo que volta sempre ao mesmo lugar e que impõe ao sujeito repetir essa condição intolerável do gozo, de um sofrimento que se manifesta como o pior. Como a psicanálise, o humor abre, subverte, canta, instrui e ri. E ainda que evidencie a vertente da disrupção pela via do riso ou pelo fora do sentido, a comédia não se finda aí, pois por meio do recurso à ironia e à astúcia, nos tornamos protagonistas do filme que é nossa própria existência. E podemos encontrar um novo modo de enunciar as situações limite com as quais somos confrontados. Podemos lançar mão de soluções inventivas que tanto acolhem os efeitos de ruptura dos semblantes, quanto se impõem como inscrições permeáveis ao laço social. O humor faz laços e é um meio de tocar a verdade em seu ponto de inacabamento e precariedade. O aspecto cômico dos filmes revela a ambiguidade que vive nas dimensões trágica e cômica do desejo e coloca em cena a reparação simbólica que o riso pode provocar, seus efeitos e possibilidades infinitas. O cômico se apresenta como permeável ao acolhimento do tipo de felicidade que Lacan nomeia, no final do seu ensino, de bon humeur. Trata-se do gesto astucioso que permite reconhecer a contingência da boa hora, da boa chance que é dada a cada um no momento de improvisar uma inscrição para o seu modo peculiar de gozo. E por mais extravagante, bizarro ou despropositado que este possa parecer, encontrar a condição favorável de apreendê-los sob novas bases. A comédia trata-se, antes de mais nada,
de um saber fazer com uma incidência no campo da ética, mais especificamente em relação a isto que foi nomeado como ética do bem-dizer. O humor e, invariavelmente, a comédia na vida ou na ficção, se é que existe tal separação, pode desenhar para cada sujeito uma esquina pessoal só dele, em que topou ou topará com a indizível surpresa do gozo. Com a força subversiva do riso, a comédia porta seus poderes de ruptura, abrigando tanto o monstruoso de nossa singularidade quanto o vigor de uma invenção. Com relação a essa ética, Lacan situa a tristeza como covardia moral e toca o território do cômico através da ideia de percorrer as arestas da vida, pronto para pegar alguma coisa em um ato caracterizado como piquer, que significa, abre aspas, roubar, fecha aspas, mas pode ser também, abre aspas, furar, espetar, fecha aspas, afinado com o, abre aspas, senso da oportunidade, fecha aspas, anunciado por Groucho Marx na sua célebre frase, abre aspas, não entro para clubes que me aceitam como sócio, fecha aspas. Em Solteira Quase Surtando, exibido na mostra deste ano, a dimensão cômica se revela no desencaixe dos encontros amorosos e na relação com o desejo. O filme faz com que possamos rir do patético que comparece na busca desenfreada pelo amor. Nada está escrito por antecipação. Não há bússola nem proporção pré-estabelecida, ao contrário do que pensa a personagem principal. O encontro não é programado. Não ocorre como o espermatozoide e o óvulo. Os homens e as mulheres falam, vivem em um mundo de discursos, e isso é determinante para que os aspectos cômico e desconcertante se coloquem em cena quando se fala de amor e relação sexual. Com seu gaio saber, Lacan nos lembra, disso se pode também rir. Estamos sempre às voltas com o grandioso e o ridículo de nossas ações e pretensões. Afora essa comédia humana básica, as formações do inconsciente exploradas por Freud demonstram como somos capazes de viver algo mais, dos erros cometidos aos absurdos que somos capazes, dos nonsenses com o qual flertamos aos xistes que nos dizem. Lacan distribui esse algo mais na existência analítica na manifestação de algo que nos sonha, ri e fracassa. Os sonhos balançam as certezas por apresentar um real que, mesmo ensandecido, às vezes vale mais. Os tropeços e fracassos nos guardam das curas e soluções onipotentes e conduzem ao estilo. Finalmente, o riso assinala como a lida com os restos de nossas fantasias pode ser divertida. Já o riso de que fala Freud é o de um gozo liberado da epopeia que economiza o drama e apenas se diverte. E que surpresa! Levada a sério, espremida nas entrelinhas do viver, há a situação que se oferece na comédia. O riso é inevitável, irônica constatação do fora de esquadro da existência, necessariamente composta, como lembra Lacan, em verdadeira colagem surrealista. Como no início, aqui, o cinema e a psicanálise esbarram novamente. Ambos sabem que o humor é ético, porque é a afirmação do desejo ante a pulsão de morte. E é estético, pois de forma inventiva contorna os interditos e causa prazer da ordem da sublimação. E, sobretudo, é político, pois é uma forma de desconstrução das ditaduras, das censuras, do horror que se tenta se impor. A comédia pode ajudar a seguir pelas beiradas do poder instituído, na reconstrução de um novo solo comum. Rir e, junto do riso, reinventar o mundo em que possamos afirmar e reafirmar o desejo, restaurando o direito de existir em comunidade, em liberdade e com dignidade.